Fala galera, Márcio Navarro na área, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo ótimo? Eu tô ótimo, graças a Deus. E hoje melhor ainda, porque eu tô trazendo aqui pra vocês uma entrevista com um dublador super especial. O cara é nada mais, nada menos do que a voz do Beavis, do Beavis and Butthead. É um desenho que foi feito um remake de um desenho que tinha na MTV nos anos 90. Eu era muito fã. Ele também é a voz do Faz o Urro. Eu não sei imitar muito bem não, mas ele sabe porque ele é a voz do Calçola. Estou falando nada mais, nada menos do que meu camarada Ayran Pinheiro, ator, dublador, músico. O cara é muito fera, então vamos assistir juntos a entrevista com o grande dublador Ayran Pinheiro. Toca o barco! Fala, Navarrito! Agora sim, vamos à nossa entrevista, né? Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui dando essa entrevista para você, falando um pouquinho da minha carreira, da minha vida e mandar um beijo para essa galera que está assistindo a gente, né? Bom, vamos lá. A primeira pergunta. Eu comecei na verdade com uns 7, 8 anos, eu comecei fazendo comercial para televisão. E muito tempo depois eu retomei essa carreira, depois de ter feito milhares de outras coisas, eu retomei na televisão mais uma vez fazendo novela. Comecei meio que por acaso, caí de paraquedas lá na Chica da Silva, na extinta Rede Manchete, e aí entrei para o elenco de apoio, fiquei lá fazendo novela, tudo mais, e aí o bichinho mordeu, eu fui fazer um curso profissionalizante, tudo mais e tal, para poder tirar o registro e começar a trabalhar. Na dublagem foi bem depois. Eu já tinha sei lá, uns 10 anos de carreira como ator, e aí foi que eu comecei com a dublagem em 2006. Bom, eu acho que a minha grande referência na dublagem sempre foi o Monjardim. Eu achava ele sensacional, e depois que eu descobri que era a mesma pessoa que fazia todos aqueles personagens que eu achava assim, excelentes, fantásticos, eu não acreditei. Eu falei, não, esse cara é genial. Ele sempre foi uma referência muito grande para mim. E depois outras pessoas também que me ensinaram muita coisa. Bom, mestre mesmo, assim, no sentido da palavra, tem o Flávio Bach e o Cristiano Torreão, que foram os meus primeiros professores. A Carmen Sheila me ensinou muito também, me jogou dentro do estúdio, me ensinou muita coisa. Enfim, tive algumas pessoas que me ensinaram muito e que me ajudaram muito, que a gente não chega a lugar nenhum sozinho, né? Isso que é verdade. Bom, as maiores dificuldades na TV e na dublagem. Vamos lá. Eu acho que a dublagem é sempre difícil. É sempre difícil porque você chega lá, é sempre a primeira vez, né? Você normalmente chega no estúdio e você não sabe o que você vai fazer. Você começa, a ler o texto ali na hora, você não tem um contato prévio com aquele texto, com aquele roteiro. E muitas vezes você não sabe nem qual é a produção, nem o personagem, a não ser que seja uma série, algum desenho que você já faça, e aí você vai pegar aquilo ali já, com uma certa intimidade. Mas fora isso, é a primeira vez que você está chegando ali, e é até difícil você entender o que está acontecendo se o diretor não te der uma posição, não chegar ali, e te explicar alguma coisa e tal, te situar na cena. Então é sempre difícil. Na TV a dificuldade é você mostrar o seu trabalho, é você chegar, no teatro também, a mesma coisa, no cinema. Como ator, a dificuldade é você ter a oportunidade de mostrar quem você é como profissional e ter essa oportunidade de chegar lá e mostrar o seu trabalho, e ter uma chance de fazer alguma coisa. Mesmo que seja um teste, às vezes é difícil você conseguir. Então essa é a maior dificuldade. Mas vale a pena. Bom, teve alguns personagens que me marcaram e que, assim, eu tive a sensação, pelo menos, de que seriam um grande sucesso. O Mike Ross, do Suits, que esse, desde o começo eu vi que a série realmente era muito boa e eu falei, bom, esse personagem vai dar certo. Foi meu primeiro protagonista, foi uma situação bem interessante. Eu acabei fazendo o teste por acaso, eu não ia fazer esse teste, não estava agendado para fazer esse teste, acabei fazendo e passando. E foram 8 temporadas de Suits ali, gravando o Mike, fazendo a voz do Mike Ross, foi muito legal. Teve alguns personagens, o Calçola, por exemplo, é um que eu não imaginava, foi uma coisa totalmente inusitada, e depois que eu fiz, na época em que o filme foi pro cinema, teve uma repercussão grande e tal, durante uns 2 meses ali e tal, de exibição,
né? O pessoal saía do cinema, todo mundo falando, faz o Hugo, faz o Hugo, faz o Hugo. Faz o Hugo. Mas depois passou e acabou. E aí, anos depois, isso virou meme na internet, virou uma febre, me persegue até hoje, mas no bom sentido, claro. Teve alguns outros personagens legais também. Teve, o que mais? O Beavis, do Beavis and Butthead, que é muito legal, né? Que eu já era fã e foi muito bacana poder ter essa oportunidade de fazer o Beavis. O que mais? Teve dois personagens muito legais que eu fiz em desenho e que eu achei que fossem bombar, aliás 3, mas que o desenho não pegou muito. Foi o Nunchucks, que eu fazia o Buford, que era uma ovelha, que era meio que o vilão da história e tal, mas era muito engraçado. Que mais? O Denzel, do Brickleberry, que é um desenho totalmente politicamente incorreto, assim, é hilário. E o personagem era muito engraçado mesmo. E que mais? Eu falei que eram 3, né? Teve mais algum? Não lembro. Esqueci. Sei lá. Teve alguns personagens que quando eu bati o olho assim, eu falei, esse é legal. Mas não lembro de mais nenhum. Sim, o Veigar, lógico, né? O Veigar do League of Legends, do jogo. Que esse, quando eu bati o olho também, que eu comecei a gravar, eu falei, nossa, isso aí vai ser legal, vai ser bacana. E teve uma repercussão bem grande também, foi bem bacana. Olha, refletir depois, eu não sei. Às vezes não dá nem tempo da gente refletir, às vezes a gente entra naquela correria no estúdio, grava uma coisa, grava outra, depois chega no final do dia você nem lembra, né, o que gravou. Então, daí até refletir, acho que o Mike Ross teve algumas cenas, algumas situações que me levaram a refletir depois. Algumas coisas que marcaram, que foram bem bacanas. Bom, como eu já falei, a minha maior referência na dublagem sempre foi o Monjardim. Eu acho ele sensacional, eu acho ele fora da curva, assim, é excepcional. E algumas pessoas também que eu admiro muito o trabalho, tipo o Briggs, eu acho excelente, né? Um dublador que consegue fazer qualquer tipo de personagem, uma coisa mais caricata, desenho, eu acho que ele arrebenta. Um personagem mais sério também, né? Comédia, com certeza. Alexandre Moreno também, nossa, tem tanta gente boa e gente promissora. Bom, eu fiquei 2 anos e meio morando nos Estados Unidos, então eu tô meio defasado, assim, eu não sei as pessoas que estão começando agora, eu sei algumas pessoas que já estão há um tempo e que são muito legais e que vem fazendo um trabalho bacana. O Bruno Carnevale, o Cadu Rocha, tem uma galerinha aí bem bacana, mas que não está começando agora, né? Já está há um tempinho aí. Então esse pessoal também está vindo com uma força bacana. E tem gente nova chegando muito boa também, muito boa. Muita gente bacana fazendo um trabalho legal. Mais difícil, eu acho, como eu já falei, eu acho que todos são difíceis, né? Porque você chega para dublar e você não sabe o que vai acontecer. Então é sempre uma novidade, é sempre um desafio. Agora, o mais difícil, eu não sei. Eu acho que o mais difícil foi o primeiro que eu fiz. Que eu não tinha nem feito curso de dublagem ainda, eu ficava só assistindo lá na Herbert, na época da extinta Herbert. E aí eu tava lá assistindo e a Carmen Sheila falou, olha, entra e você vai gravar esse personagem pra mim, porque o dublador que ia gravar não vai poder fazer, então eu preciso que alguém faça, eu tenho que encerrar a produção, tá no final do dia, eu tenho que entregar, é você mesmo, entra lá. Eu falei, não, eu nem sei dublar, só tô assistindo aqui. Ela falou, não, entra, vai lá, eu te ajudo. E foi bem difícil, porque o cara tava sendo interrogado e ele tinha cheirado, tava todo alterado, então ele chorava, soluçava, gritava, e aí falava tudo ao mesmo tempo, e ali naquele interrogatório, o cara sendo, né, ali apertado, então ele tava amarrado também, tudo, então assim, foi uma situação complicada. Eu acho que foi um dos mais difíceis que eu fiz, já pra começar, foi bom, começou já assim, já na pressão, tá certo. Sim, a gente grava em vários estúdios, né, a gente não é contratado de nenhum estúdio. Então, aonde a gente é chamado, a gente vai. A gente passa o dia rodando a cidade aí, gravando várias coisas. E ter o trabalho reconhecido é uma coisa muito bacana, tanto por parte dos profissionais, né, dos colegas, como por parte do público, que hoje em dia com as redes sociais sabem quem a gente é, né? Conseguem botar uma cara na voz. Então, isso é muito legal.
né, as pessoas reconhecerem a gente, o pessoal entra em contato, manda mensagem, pede para mandar mensagem com a voz dos personagens. Eu não me importo nem um pouco, acho isso muito legal e faço com o maior prazer. Bom, como eu já falei, eu fiquei 2 anos e meio morando nos Estados Unidos e, bom, a minha experiência profissional lá foi um pouquinho diferente, né? Eu gravei para cá algumas coisas, eu tinha um estúdio em casa, cheguei a gravar algumas coisas lá também, mas o que eu fiz mesmo lá foi trabalhar num abrigo. Eu trabalhei num abrigo para menores de idade, aquelas pessoas que entram ilegais quando entra a família e tal, os menores são colocados num abrigo separado e eu trabalhava nesse abrigo supervisionando a molecada. Então foi uma experiência bem diferente de tudo que eu já fiz na minha vida profissionalmente, mas foi válido, foi um aprendizado, foi interessante, bem interessante. Sim, e gravei um comercial lá. Fiz um comercial, assim, menos de um ano depois de ter chegado lá, eu fiz um comercial para TV. Foi uma experiência interessante também, assim, apesar de não ter falas em inglês, foi uma situação bem simples, né, uma propaganda de um medicamento e, enfim, a equipe era de brasileiros e o pessoal falava português, espanhol, né, o pessoal da equipe, então não foi nada muito diferente não, né? Mas foi interessante poder gravar assim fora do meu habitat natural. Olha, tá aí uma pergunta interessante. Eu amo dublagem, adoro dublagem, gosto muito de cinema, adoraria fazer mais cinema, gosto muito. Comecei na televisão, nunca tive preconceito com televisão, acho televisão uma coisa muito legal, gosto de fazer, então eu acho que de tudo um pouco. O teatro é totalmente indispensável, né? Onde tudo começa. Ali vem a interpretação, ali vem tudo, né? A construção das personagens, ali vem o entendimento do que é a profissão. Sem o teatro você não tem todo o resto. Então, eu acho que de tudo um pouco. A única questão ingrata do teatro é a parte financeira, que nem sempre vale muito a pena, mas é uma coisa muito gostosa de fazer e você tem a reação imediata do público, isso não tem comparação, né? Na dublagem, você tem o reconhecimento através das redes sociais, no cinema, na televisão, as pessoas, né, assistem, depois vêm falar com você e tal, é muito bacana, mas o teatro é ali, na hora, né? A reação acontece ali, em loco, então isso é muito bacana também. Então, respondendo, de tudo um pouco. Tá aí uma boa pergunta. Olha, eu não tenho preferência não, mas eu adoro dublar animação, porque ali você pode fazer uma coisa mais caricata, pode brincar mais, né? Então você acaba se divertindo mais na maioria das vezes. A série é uma coisa legal porque você pega um personagem e fica ali enquanto a série está no ar. Então isso é bacana também, porque você já tem um personagem que você respira junto com ele, você já sabe o tempo de interpretação dele, você já sabe como é a história, isso facilita um pouco o trabalho, né? Então é uma coisa bacana. E filme, quando o filme é bom, né? Quando são filmes bacanas, bem feitos, com uma produção legal, filmes para cinema e tal, também é muito legal, até porque o reconhecimento que você tem depois também é muito bacana. Então, preferência eu não tenho não, mas a animação é muito divertido de fazer, é muito legal. Sim, já dublei game. O personagem mais conhecido é o Veigar, de League of Legends, né? Que é o "Pare de rir, eu sou o mal!" É muito divertido, é muito legal. Foi um personagem que eu adorei fazer, muito legal. Fiz um personagem também no Sunset Overdrive, que agora eu não vou lembrar o nome. Fiz vários videogames, Call of Duty, Assassin's Creed, que mais? Tem o Ron Soares. Ron Soares, é isso? Não é esse o nome. Roger Swan. Ron Soares era do CSI Miami. O Swan é do StarCraft. Também um personagem muito legal, com uma voz completamente diferente. O cara era mais pesadão, uma coisa meio assim, falava meio sussurrado. Bem interessante também. Mas o mais conhecido, com certeza, é o Veigar do League of Legends. E que eu adorei fazer. Muito divertido. Pois é. Eu fiz algumas coisas para cinema, sim, claro. Né? Dublei carros, dublei Muppets,
que é uma coisa que eu adoro fazer, que eu faço Beaker, e aí as pessoas falam assim, ué, mas o Beaker não tem fala, quer dizer, ele tem falas, mas ele não fala, né, ele não tem um idioma, ele não fala inglês, ele não fala português e tal, como é que é o... Pois é, mas alguém tinha que fazer, e eu fiz teste pro Beaker, e passei, fiquei muito feliz porque é um dos meus personagens preferidos dos Muppets. Eu não acreditei quando o Briggs me chamou para fazer o teste, porque eu fiquei assim nervoso, porque eu realmente queria pegar o Beaker, porque era um personagem especial para mim. E claro, o Cal Sola, que foi uma coisa completamente inusitada. Eu cheguei lá para gravar, a Marlene, que estava dirigindo, estava cliente também dentro do estúdio, e aí elas falaram, olha, você vai fazer um garotinho que tem um chapeuzinho, uns cachinhos dourados e tal, fica com pirulito. Eu falei, tá bom, tia, eu vou fazer uma vozinha. Falou, não é isso. Você vai entender, eu vou botar aqui, você vai entender. E aí quando eu vi, né, do the roar, e tal, no original, eu comecei a rir, eu falei, caramba, que loucura, cara. Eu falei, tá, vamos lá. E a gente foi até achar uma voz bem próxima do original, e aí ficou, faz o E aí teve aquela repercussão louca que a gente não esperava, eu pelo menos não esperava, mas foi muito legal, e é um personagem que marcou a minha carreira, com certeza vai me acompanhar sempre, pra sempre, esse aí não tem jeito. Pois é, a história do Beavis and Butthead foi muito doida, porque eu tava dirigindo nessa época na extinta Voice Brasil, e aí chegou lá o Beavis and Butthead e a menina falou, tem um desenho aí e tal que de repente eu vou passar a direção pra você já tá terminando o que você tá fazendo, a temporada do desenho que você tá gravando, e chegou mais um, você quer pegar e tal? Eu falei, claro, desenho, sempre bem-vindo, né, legal, é divertido. Qual é o nome? Aí lá eu não lembro e tal, aí fui olhar lá no e-mail e tal, aí falou, é Beavis, aí eu falei, Beavis and Butthead? Aí ela falou, eu falei, cara... Lógico que eu quero, isso daí é meu. Não, eu vou dirigir, com certeza, né? Rock and roll, não tem nem como, isso daí é meu. Aí fui amarradão pra casa, caramba, pô, vou dirigir Beavis and Butthead. Aí no meio do caminho eu falei, cara, eu não quero dirigir Beavis and Butthead. Eu quero fazer um dos dois, ou o Beavis ou o Butthead, principalmente o Beavis e tal. Aí eu falei, não. Aí liguei pro estúdio e falei, olha, eu não quero dirigir não. Ué, por que você não quer dirigir? O que eu falei, não, eu não quero, eu quero fazer. Aí o Jorginho, que era o dono do estúdio, falou, não, cara, faz o seguinte, você faz o teste pro Beavis, se você passar, aí você, quando for gravar a sua parte, eu te dirijo. E eu não gosto muito disso não, de quando eu tô traduzindo, né, fazer como dublador ou como diretor, ou vice-versa, ou quando eu tô dirigindo, gravar também como personagem grande, principal. Eu não curto muito isso, eu acho que a gente tem que, né, dividir o trabalho e dar oportunidade pros colegas. Se eu já tô dirigindo, bota outra pessoa para fazer. Mas esse eu tinha um carinho especial, eu queria muito fazer, eu falei, tá, tudo bem, então tá certo. Não, quero que você dirija, mas se você passar no teste, quando você for fazer as suas cenas, eu te dirijo. Eu falei, tá bom. E aí quando eu cheguei lá pra fazer o teste, ele me botou pra fazer o Butthead e não o Beavis. Aí eu falei, pô, caramba. Ele falou, cara, você não falou que queria fazer o teste? Eu falei, não, mas era pro Beavis. Ele falou, tá, então faz pros dois. E aí quase que eu passei pros dois, mas aí acabei ficando com o Beavis, chamei o Léo Rabelo pra fazer o Butthead, ficou ótimo e a gente fez uma dupla lá que a gente rolava de rir no estúdio, tinha muita loucura. No original já tem muita loucura e a gente pirava mais ainda, então foi um privilégio, foi realmente uma oportunidade única de poder fazer uma coisa que eu já era fã, né? Eu adorava, eu tinha as fitas em VHS, eu era fã mesmo. E os caras são rock and roll, né? Então várias referências, várias citações de música, de bandas e tal. O desenho eu sou fã, né, desde que lançou. Então foi muito bacana poder dublar o Beavis, foi uma coisa um sonho que se torna realidade. A mesma coisa o Corrida Maluca, que eu faço o Frank, né, do Cooper Mal Assombrado, um desenho que eu era fã, que assistia direto desde que eu era criança, e aí de repente eu tive a oportunidade de fazer um teste, eu não acreditei, eu falei, caramba, cara, o Beaker também, dos Muppets, né, personagens que eu já era fã, que eu gostava, de coisas que eu assistia, né, que eu curtia, e aí de repente ter a oportunidade de dublar foi sensacional, então muito bacana, muito legal. Algumas vezes, na maioria das vezes, animações, a gente tem nessa liberdade e tal, mas teve dois desenhos que eu até já citei aqui que eu tive muita liberdade, por isso que eu curti tanto e achei que ia ter uma repercussão maior do que na verdade teve. Foi o Brickleberry, onde eu fazia o Denzel,
que a gente pirava, tinha um monte de barbaridades. E o Buford, do Nunchucks, que também era muito engraçado e a gente pirava fazendo, eu, o diretor, o técnico sempre dava sugestões também. Então assim, a gente mudava o texto, a gente fazia loucuras no estúdio, era muito engraçado. A gente tinha hora que tinha que parar para rir, porque a gente não conseguia continuar gravando. Então foram 2 personagens que, né, eu tive muita liberdade, a gente colocou muito caco e foi uma loucura, foi muito legal. Por isso eu queria que tivesse tido uma repercussão maior, que as pessoas tivessem assistido, porque o trabalho está muito legal. Quem tiver a oportunidade, dá uma olhada. Nunchucks, que são os castores que são fã do Chuck Norris, que lutam karatê e tal, e eu faço o Buford, e o Brickleberry, onde eu faço o Denzel. Esse tem no Netflix, é fácil de achar, muito legal. Olha, eu não estudo, não sou nerd não, mas eu me cobro bastante e gosto de assistir bastante coisa dublada também, dublagem bem feita. Eu gosto de assistir porque a gente aprende também, né? A gente vê muita coisa, eu fico prestando atenção em soluções na tradução, né, do original. Tinha uma coisa que de repente era difícil de adaptar e aí as pessoas acham uma solução interessante. Isso eu curto também, porque eu também sou tradutor, então eu fico prestando atenção nesse tipo de coisa. E, enfim, eu me cobro bastante, eu gosto de dar uma olhada sempre no que eu fiz para ver como tá, o que eu posso melhorar, o que eu posso, né, fazer de uma forma diferente, de uma forma melhor. E mais nesse sentido, mas não chego a ser nerd assim de me cobrar e ficar, né, estudando, praticando, não. A gente tá sempre no estúdio, então quando eu não tô no estúdio gravando, eu aproveito para fazer outras coisas. Olha, eu acho que tem 2 idiomas que são os mais difíceis. O espanhol, por incrível que pareça, e o japonês, né? O japonês porque não tem nada a ver. Então é aquela coisa, o cara fala "Adiós", e aí você fala, eu sei, eu tava lá e quando ele chegou ele não queria ir mais embora. Caramba, como assim? Ou então o contrário, né? Cara, sim senhor. Cara, como é que vai caber, né? E aí você tem que ficar enxertando o texto ou tirando o texto e se virando pra fazer uma coisa que funcione, que dê certo ali, que caiba na boca. Então é bem difícil, né? Animes, mesmo sendo animação, mas dificulta essa coisa, essa métrica, a forma de falar. E o espanhol porque a maneira deles interpretarem é tudo muito over, né? Então isso já dificulta um pouco, você tem que trazer mais para a nossa realidade, um pouquinho mais para baixo, tá, uma interpretação um pouco mais sóbria, vamos dizer assim. E principalmente porque o espanhol é parecido com o português. Então o labial é muito próximo. Se você pega qualquer sílaba fora, já era, já fica, parece que tá fora, que tá errado, sabe, que não tá batendo e tal. Então você tem que fazer muito casadinho, muito sincado ali, juntinho do original. E isso acaba dificultando também, né? Bom, situações engraçadas tem várias, né? Tem várias. A gente gravando filme de comédia, animação, desenho, essas coisas, sempre tem alguma coisa engraçada que a gente começa a rir, não consegue continuar gravando, tem que parar, fazer uma pausa, porque toda hora que você vai gravar, alguém começa a rir, não dá. Mas eu acho que uma das situações mais engraçadas que, não que aconteceram, mas que acontecia constantemente, foi na época do Power Rangers RPM, que fazia eu e o Paulinho Matias. Eram os 2 vilõezinhos. Tinha um vilão principal que era um vilão mesmo de verdade, que era o Jorge Vasconcelos que fazia, e tinha os 2, né, que eram os assistentes do vilão e que só faziam besteira, né? Era o comic relief ali da situação. E eu fazia o Coronel Crunch. Tem vídeo no meu canal do YouTube, eu não tenho muita coisa no meu canal do YouTube não, mas tem esses vídeos da gente gravando lá na Delarte o Power Rangers. E era engraçado, porque a gente entrava sempre junto, eu e o Paulinho Matias, porque a tradução sempre vinha misturada, acabavam confundindo os personagens, né, os 2 vilõezinhos, então vinha coisa do meu personagem com o nome dele, vice-versa e tal, então a gente entrava junto para facilitar, que aí os 2 estavam gravando, quando via que estava errado a gente já trocava ali na hora e tal, a Carmen Sheila que dirigia, e aí ela pedia pra gente sempre gravar junto para poder facilitar a situação toda.
E aí era muito engraçado, porque o Paulinho é pequenininho, né, muito mais baixinho, magrinho e tal, eu muito maior do que ele, as pessoas entravam no estúdio, olhavam pra dentro de lá da cabine, e aí tava eu e ele, um do lado do outro, eu fazendo uma vozinha assim, fininha, uma coisa, ó chefe, dessa vez nós vamos pegar os Power Rangers, eles não vão escapar. E o Paulinho fazendo, não sei o que, uma voz grave pra caramba, que ele tem uma voz pesada, né? E aí era engraçado demais, porque as figuras não combinavam, né? Deveria ser o contrário. Então era muito engraçado, essa situação era bem engraçada. Dá uma olhada lá no vídeo que você vai ver que realmente tem umas situações bem engraçadas. Olha, eu já participei uma vez só, e eu curto sim, já fui a alguns eventos. Eu acho bem legal, acho válido, né? Porque desmistifica um pouco essa coisa da profissão de dublador. As pessoas têm um encantamento, sabe? Uma coisa, eu quero ser dublador e tal. É uma profissão como outra qualquer, exige responsabilidade, pontualidade, né? Disciplina, muita dedicação. E mesmo assim, nada disso te garante, né, que você vai ter um retorno financeiro disso, profissional. Às vezes é difícil você, principalmente no começo, né, é complicado você conseguir uma oportunidade, conseguir espaço para mostrar o seu trabalho e para começar realmente, efetivamente a trabalhar. Então, e os eventos são divertidos, né, porque a gente tem contato com o público, as pessoas vêm conversar com a gente, tiram foto, tudo isso é muito gratificante, é muito bacana, né? Porque é o reconhecimento do nosso trabalho, a gente faz com muito carinho, com muito amor, e ter esse trabalho reconhecido é uma coisa muito bacana. Então, assim, gostaria de participar de mais eventos. Então, organizadores dos eventos, me chame aí, pode chamar que eu vou, tá? Eu acho muito legal, acho muito interessante e, infelizmente, só participei de uma vez. E quando eu estava começando na dublagem, eu até falei, olha, eu não tenho muito o que falar, eu tô começando. Ele falou, não, mas é legal porque você dá essa visão de quem tá começando. Então, eu falei, tá, tudo bem. E aí, na época, eu já estava fazendo o Power Rangers, eu até, né, falei um pouquinho e tal, dessa experiência de gravar lá com o Paulinho, essa história que eu já contei aqui. E foi bacana, foi uma coisa muito legal, mas eu nem tinha muito para contar, eu estava no começo. Então, assim, podem me chamar que eu vou, me chama que eu vou. Bom, conhecia teu trabalho na televisão, né, comercial, em novelas e tal, isso eu já conhecia. Na dublagem eu não conhecia. E aí eu vi algumas coisas que você fez para videogame, achei muito legal. Bem legal, muito interessante. Garoto, tem futuro, vai por aí, vai nesse caminho que você tem futuro. Bom, a quarentena tá acabando já, eu tô há quase 80 dias dentro de casa, sem botar o pé fora de casa, literalmente. Não tem aquela coisa, não, só fui no mercado, fui ali na portaria só pegar não sei quem, encomenda, não. Eu tô há quase 80 dias sem botar o pé para fora de casa. Então, o que eu pretendo fazer, o meu plano maior é sair de casa. Sair de casa porque tá bravo. Eu tô aqui com o meu fiel companheiro aqui, né, o videogame, jogando um Call of Duty Warzone, porque não tem muito o que fazer. É complicado. É Netflix, YouTube, Spotify e videogame. É o que dá pra fazer. Muito jogo de tabuleiro, jogando gamão, jogando esses Eurogames e tal, porque tem que ajudar a passar o tempo, tem que fazer alguma coisa. Então, meu maior plano para depois da quarentena é retomar os trabalhos e sair de casa. Sair de casa, sim, por favor. Galera, eu quero mandar um abraço para todos vocês. Se inscrevam aqui no canal, tá? E queria dizer uma coisa só. Faz o burro. E parem de rir, eu sou mal. Bom, galera, Covid tá aí, né? A quarentena tá terminando, a gente tá começando o desconfinamento para quem ficou confinado, mas se cuidem, tá? Tomem cuidado, usem máscaras, se for o caso, usem luvas, álcool gel sempre, né? Na bolsa, na mochila. Então se cuidem, se preservem, tá? A coisa vai passar, mas a gente tem que se cuidar. Olha, até rimou. Que é a Airan Pinheiro Oficial, que é a minha página profissional, tem todos os trabalhos lá, eu vou catalogando tudo, botando foto, vídeo das coisas que eu faço, tanto em TV como na dublagem, em cinema, enfim, tudo. E o Instagram, que é @Airan, com M de Maria, _ Pinheiro, tá? Tem que ter o _ Pinheiro, porque se puser Airan Pinheiro vai aparecer o meu filho, é outra pessoa, é outra coisa, é outra situação, tá bom?
Então me sigam lá também. Também vou atualizando sempre que tem algum trabalho novo bacana, eu coloco lá. E outras coisitas mais, tá bom? Olha, eu me cobro bastante, sim, me cobro. Eu gosto de... Só um instantinho. As pessoas seguem a gente, sabem quem são a gente, né? Quem a gente é. Quem são a gente? Não, peraí. Corta. Vamos de novo. Chamando, a gente vai e grava. Não ficou bom, vai de novo. Tá difícil essa resposta. Ter o trabalho reconhecido é uma coisa muito bacana, hoje em dia, principalmente com as redes sociais. Não, mas não é isso que eu queria falar, não. Deixa eu... Volta. Que vocês conhecem, né? Vamos de novo. Valeu, Navarrinho. Abraço. Gente, que maneiro, né? Conhecer um pouco da vida dos dubladores. Meu camarada Irã Pinheiro, conheci ele num comercial há muitos anos atrás. Sou muito fã do seu trabalho, muito obrigado, já agradeço aqui, poxa, pela sua humildade, pela sua participação aqui no canal. Cara, que orgulho ter você aqui, fazendo parte desse grande clã. E poxa, aproveitar, pedir para vocês aí sugestões, né, de novos dubladores que vocês gostariam de ver aqui em entrevista aqui no canal, né? Sugiram nomes, não nomes impossíveis, né? Já me sugeriram, por exemplo, o Alexandre Moreno. Ele tem a agenda tão cheia, gente, mas tão cheia, que é muito difícil conseguir uma entrevista com ele. Mas quem sabe um dia, né? Nada é impossível para quem vai à luta. Então, vamos lá, surgiram alguns nomes, já me sugeriram também o Pedro Crispim, e tem uma novidade vindo aí semana que vem não, daqui a 2 semanas aproximadamente, vamos ter uma entrevista aqui com o dublador do Spyro. Vocês conhecem Thiago Machado, que também dublou o Shinichi de Parasite, o anime que ficou entre os 5 mais vistos lá na Netflix, que eu faço também o pai do Shinichi, que é o Kazuyuki Izumi. Então teremos a presença ilustríssima aqui do nosso querido Thiago Machado, além de outras entrevistas também que já estão engatilhadas, só falta eu editar. Então, galera, aproveita, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com os amigos e avisa o seguinte: Márcio Navarro tá de volta em novembro. Voltaremos às lives, estarei 100%, vou dizer que eu tô ali entre 95% e 98% já da minha recuperação, mas em novembro, a partir do dia 1º de novembro, já volto a trabalhar já com dublagem e aproximadamente já no início do mês a gente já vai fazer a primeira live, beleza? Então um abraço a todos, muito obrigado por estarem aqui no canal. Não se esqueçam de clicar ali no sininho das notificações, porque parece que o YouTube não tá mostrando os vídeos, não tá indicando os vídeos aí pra galera que não tá ali nas notificações. Então, por favor, clique ali no sininho das notificações, clique em receber todas, porque aqui tem vídeo todos os dias, meio-dia. Às vezes tem os vídeos extras e é isso aí. Vamos que vamos. Muito obrigado pela presença de todos. Um beijo a todos. Um abraço e fui! Pou! Yeah.